Olá, pessoal! Hoje a gente está com um cenário diferente, estamos falando diretamente do Avenue Connection. E hoje a gente está aqui com o Thiago de Aragão, CEO da Arco Internacional. Ele é analista político e geopolítico também. E a gente vai falar de um assunto que muitos investidores brasileiros e que investem no exterior têm muito interesse: eleições americanas. Muito obrigada, Thiago, por bater esse papo aqui conosco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, muito obrigada. E vamos começar inicialmente falando da mudança de candidatos, né? A gente teve uma mudança de candidatos aí recentemente e eu queria que você falasse um pouco para quem está de casa, qual é o impacto disso para o mercado como um todo. Olha, essa mudança ela é muito significativa, é a primeira vez que isso acontece, principalmente da forma que foi, que não deixa de ser uma forma emblemática e até triste por conta do tema central, que foi a saída do Biden, a percepção, seja dele mesmo ou dos seus companheiros de partido, que ele não tinha capacidade de seguir adiante na disputa. Agora, isso muda muita coisa, isso afeta não só a estratégia do Partido Democrata, isso afeta também a estratégia dos republicanos. Esse impasse desde o debate, quando o Biden foi muito mal e a partir daí começaram todas as especulações acerca dele abandonar ou não a disputa, isso gerou uma espécie de panela de pressão dentro do Partido Democrata, onde cessaram as doações, onde se levantaram todo tipo de dúvidas em cima da sua capacidade, não só de disputar a eleição, mas até mesmo de governar. Isso deu um panorama muito favorável ao Trump ao longo desses dias. A mudança, ela traz sangue novo para os democratas. Na prática, mesmo com todas as polêmicas que aconteceram em cima do Biden ao longo das últimas semanas, isso não afetou consideravelmente as pesquisas de opinião. Isso nos revela que o eleitor americano é muito calcificado, ou seja, a possibilidade de ele trocar de eleitor é extremamente reduzida. A eleição vai ser definida por poucas centenas de milhares de eleitores. E a Kamala Harris, ela traz uma capacidade nova, um sangue novo de pelo menos mudar a narrativa e retirar aquela linha de ataque em relação à incapacidade do Biden. Perfeito, Thiago. E até pegando o gancho que você falou, né, teve essa mudança recente, nunca vista antes na história dos eleitores americanos e da política americana. Quais seriam, então, os próximos passos para o próprio Partido Democrata? Olha, os próximos passos é que a Kamala Harris, ela passeie pelo país para ela deixar a mensagem focada nos eleitores democratas, ou seja, para ela transmitir a confiança que aparentemente ela já está transmitindo a esses eleitores democratas que vêm apoiando. Obviamente existe ainda uma indefinição que vai ser feita, que é uma indefinição entre aspas, na convenção do partido no dia 19 de agosto, onde vão formalizar a Kamala Harris como a candidata. A partir daí, ela vai circular no país, mas principalmente nos estados-chave, que são aqueles estados chamados de estados pêndulos, como, por exemplo, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia. Então, o foco dela vai ser esses estados e utilizar bastante a narrativa contra o aborto, que essa vai ser a bandeira principal dela. Ah, perfeito. Então, ela tem um posicionamento bem diferente do Trump, né? Então, isso acaba fazendo com que cada vez ela consiga eleger mais eleitores diante desse tópico que para ela é bastante relevante, né? Porque como é uma eleição extremamente polarizada, como eu falei no começo, a chance do eleitor ele mudar de lado hoje é bastante reduzida. Você tem esse eleitor central, que algumas vezes ele é referido nos Estados Unidos como one issue voter, o eleitor de um tema só. Esse eleitor de um tema só, ele ainda se coloca de uma forma indeterminada, independente, mas pesquisas internas do Partido Democrata identificam que a possibilidade de aprofundar, principalmente com o olho nas mulheres, no tema de aborto, inclusive de mudar a referência a isso, para que não seja algo pró ou contra aborto, mas pró a autonomia de decisão da mulher, assim como a Kamala Harris, ela de uma forma muito hábil, quando ela era senadora não, já no processo de escolha do ministro da Suprema Corte, Brett Kavanaugh, sim, ela era senadora. Ela perguntou para ele: você conhece alguma lei americana que tem alguma autonomia de decisão sobre o corpo de um homem?
ele não soube responder. Então ela vai trazer essa disputa com uma nova embalagem como seu tema principal, e o Biden e o Trump ele vai focar mais na narrativa de imigração. Então são duas corridas paralelas para capturar esse eleitor que ainda não se posicionou e cada um com armas distintas. E mesmo que essa eleição agora, né, que vai acontecer agora dia 5 de novembro, esteja se tornando bem diferente daquilo que a gente já tem visto ultimamente, né? Então a mudança ali do próximo candidato à presidência do Partido Democrata, qual é a grande diferença dessas eleições para 2020, por exemplo? Bom, primeiro que a própria reviravolta nesse processo, né, tanto começou no debate do Biden, depois com o tiro no Trump, depois com a desistência do Biden, tudo isso agrega uma dramaticidade para o processo que atrai muita atenção. Agora, o fato de você ter pela primeira vez uma candidata na posição como Kamala, que ela não só representa negros, mas também imigrantes asiáticos, que sua mãe é indiana, e mulher, isso traz um elemento muito novo, principalmente dada as acusações no qual o Trump e a condenação dele em relação ao relacionamento com uma ex-atriz pornô. Então, tudo isso gera um ar de novela mexicana no processo que chama muita atenção, principalmente pelo ineditismo de vários desses aspectos. Agora, na prática, tirando esses aspectos curiosos, é uma eleição extremamente importante porque vai ditar, possivelmente, dois rumos completamente diferentes no qual os Estados Unidos, como a grande potência do mundo, vai lidar com problemas internacionais e circunstâncias internacionais. Então, é uma eleição que traz um impacto global muito grande e que, no fim, vai ser decidida por pouquíssimos eleitores. Uhum. E até pegando esse gancho de impacto global que isso pode ser gerado, né, que provavelmente vai ser gerado no mundo, dependendo de quem for de fato o presidente, quais seriam as duas possibilidades, se fosse o Partido Democrata vencedor ou o Partido Republicano vencedor? Qual que seria o impacto disso no mundo? Olha, o Trump ele já deixou claro várias vezes que ele tem uma postura um pouco mais isolacionista, onde os Estados Unidos vai focar mais internamente, não vai trazer um foco grande para os seus aliados, podendo inclusive minar a capacidade de angariar e trazer novos aliados. Ele também deixou claro que não tem interesse em manter a ajuda à Ucrânia, isso seria muito bem-vindo para a Rússia, e fortalecer ainda mais o apoio dele a Israel. Então, isso são aspectos muito importantes. Agora, o mais importante é como ele vai lidar a disputa com a China. A estratégia do Trump ela vai lidar muito mais num aspecto comercial, tentando aumentar cada vez mais o America First, ou seja, um processo de aumento na produção industrial nos Estados Unidos e tentando isolar um pouco mais a China. Já do lado de Kamala Harris, ela vê que a China também é um foco de pressão, mas ela acredita que a estratégia, assim como o Biden, é de ampliar a rede de aliados para que eles possam asfixiar a China em várias outras categorias, não só na comercial. Ela vai manter assistência em relação à Ucrânia, vai ter uma postura, ainda que o governo americano vai seguir forte aliado de Israel, ela é um pouco mais vocal pró-Palestina, pelo menos na autonomia do povo palestino, do que o próprio Biden. Então isso é um tema muito importante. Então são vários subtemas que surgem a partir daí, mas de fato são temas que trazem um impacto muito grande. Perfeito. E até olhando esses impactos em diversos países do mundo e conexões e aliados ou desaliados, qual seria o impacto ou da vitória da Kamala Harris ou a vitória do Trump para o Brasil? Como que seria isso? Olha, tem um impacto simbólico maior do que um impacto prático. Uhum. A relação entre Brasil e Estados Unidos é muito sólida no setor privado, principalmente no setor bancário, e também é muito forte entre as burocracias governamentais, independente dos presidentes. A relação boa ou ruim ou média de um presidente, ele pode, se for uma relação ruim, ele pode impedir determinados avanços, mas não necessariamente retrair o que já existe. E essa amizade, ela não traz na prática resultados.
Por exemplo, a relação entre Fernando Henrique e Clinton era muito boa, mas isso não traduziu para novos acordos entre Brasil e Estados Unidos, assim como a relação entre Bolsonaro e Trump não levou a grandes coisas. Inclusive, o Trump pressionou muito o governo Bolsonaro para adotar medidas mais sólidas contra a China, e o que aconteceu no governo foi o oposto. O Brasil ele acabou se fortalecendo mais, né, em relação à China, autorizando, por exemplo, a Huawei a se tornar uma fornecedora no kit 5G. Então, para o Brasil, o simbolismo da vitória de um ou de outro vai acabar alimentando as narrativas das nossas próprias polarizações, mas não necessariamente afetar o nosso dia a dia. E é importante lembrar que o Brasil ele segue sendo sempre o senhor do seu destino. A vantagem, o acerto ou o erro, ele não parte necessariamente de fora, ele começa e termina aqui mesmo. Perfeito. E mesmo diante disso, a questão de relações comerciais, Brasil e Estados Unidos, é impactado de alguma maneira? Pode ser impactado sim, porque o Trump, ele, apesar de ser um representante mundial da direita e a direita ser uma defensora como ideia do livre mercado, o Trump ele traz um aspecto contraditório nisso no processo protecionista que ele tem. Então esse protecionismo ele acaba impedindo que determinados produtos brasileiros avancem e até ganhem o mercado americano e acaba ampliando a nossa dependência comercial em relação à China. E a gente vai chegando no fim, né? E eu queria que você trouxesse um pouco a visão para o lado dos investidores, né? A respeito, qual é o impacto que as eleições americanas agora para o segundo semestre, o que a gente pode esperar desse mercado financeiro para os investidores, né? Olha, existem os impactos primários, que são o resultado direto da vitória de um ou de outro. Existem os impactos secundários, que é o que surge a partir da vitória de um ou de outro em submercados ou em relacionamento com outros países. Quanto mais profundo nós cavamos, seja o impacto primário, secundário ou terciário, mais fundo é onde tem mais oportunidades e mais dinheiro. O impacto primário, todo mundo está olhando. O impacto secundário nem todo mundo está olhando. E esse impacto secundário é como que a movimentação de outros países, de outras commodities de interesse do Brasil, acabam sendo impactadas por conta da simbologia da vitória de um ou de outro. Então, não existe oportunidade sem cavar muito a mina da oportunidade. Maravilha, perfeita frase. Bom, Thiago, muito obrigada pelo seu papo aqui. Acho que ficou bem claro para todo mundo quais são os próximos passos de eleições americanas e quais são os impactos disso. Ainda tem bastante chão aí para ir até novembro, né? Dia 5 de novembro oficialmente. Tem alguns eventos importantes para acontecer e para determinar efetivamente quais vão ser os próximos passos de cada candidato e o que cada um vai defender, né? E queria deixar um recado aqui para vocês continuarem acompanhando a gente no nosso YouTube da Avenue. Não deixa de seguir a gente, de dar o nosso like, que a gente vai ter muito conteúdo sobre eleições americanas nesse ano de 2024. Até a próxima, pessoal!